inclusive, um abraço lá, pessoal excelente. Eu tive como uma família aquele lugar lá, sou muito grato Bacana. pelos meus patrões. Nossa, muito grato lá pelo Fabrício, pô, o pessoal lá, o Paulinho, Nathalie, sou muito grato, assim, muito feliz. Saí porque a internet me deu a oportunidade, de crescer mais, mas não tem problema nenhum. A hora que eu quiser voltar, eu volto, porque o meu ramo aqui o meu conteúdo não é muito interessante para todo... Até na revista Veja eu saí, só para você ter uma ideia. Sim. Aí, então, assim, se eu voltar, eu volto e sou muito grato ao McDonald's, ao Grupo Uba, por ter me desenvolvido como profissional. E o que eu se puder fazer, eu faço. Para quem quiser também trocar ideia sobre como crescer e desenvolver, que não é o assunto da minha página, mas é o assunto que eu mais gosto de falar. É bacana essa parte de empreendedorismo. Eu não sabia. A grande parte das pessoas não sabe, né? Não sabe. E é o assunto que eu mais gosto de falar. Mas sabe por que eu não falo tanto? Porque eu vi uma postagem lá, já várias, né? Mas uma me assustou. O cara contratou uma mulher, e a mulher simplesmente começou a ficar no celular, beleza. Aí o cara falou, peraí, e mandou ela embora. Eu falei, nossa, que tá louco. Aí fui ler os comentários. Cara, todo mundo tava apoiando a mulher que ficou no celular no trabalho. Eu falei, eu vou fazer conteúdo disso nada? Se tivesse ali da misoginia, seria misógino. Não, misógino. Não, porque a mulher. Ainda tem isso. Ainda tem isso ainda. Não, o problema é que a pessoa não quer trabalhar, pô. Como assim? Como assim? A pessoa entrou, ficou no celular, batendo papo em vez de desenvolver o trabalho. Aí depois quer reclamar do Lula, do Bolsonaro, dos políticos. Tudo bem, políticos a gente sabe que são grandes culpados de muitas coisas, mas se você não fizer a tua parte, pode botar os melhores políticos, você vai continuar. Vai continuar a mesma coisa. E grande parte das pessoas pode colocar quem quiser. Pode entrar Bolsonaro, pode entrar o Flávio, pode entrar o Lula, o filho do Lula. Quem quiser. A pessoa vai continuar na mesma coisa. Eu falo porque você também tem essa experiência. E eu passei pela empresa privada, passei pelo concurso público, eu poderia estar lá até hoje. Até hoje. Era segurança. Mas eu me esforcei para ter o meu próprio negócio. Muita gente me chamou de louco na época. Mas hoje eu vi que eu fiz a escolha certa. E era o que eu queria. Mas eu sabia que eu ia passei por perrengue, passei por situações complicadas, principalmente financeira, mas hoje eu ainda não estou no patamar que eu quero, né? Não sou rico nem nada, mas tudo vem de esforço. E grande parte das pessoas que tem essa crítica, né, a tudo que nós trouxemos aqui em relação ao empreendedorismo, que é uma pauta interessante também. Nossa. Para os homens também, né? Para abrir pode marcar até um podcast só disso. Só disso. Eu também gosto também. E é o que eu mais gosto de falar. Eu também acho bacana. Já pode até ficar aqui essa pauta aí pro próximo. Inclusive, é uma das questões masculinas, é o cara ter o foco de ganhar grana. Então, isso é o empreendedorismo. Eu também, aquela ilusão que o pessoal passa na internet, você tá enriquecendo o teu patrão. Mas nem todo mundo tem habilidade. Nem todo mundo quer, nem todo mundo quer habilidade. Porque assim, não é fácil. Mal bem, se tiver num emprego bom, se Deus assim permitir que todos consigam, você vai ter o seu salário certo ali. O empreendedor não. Não. Não tem, é todo dia pensando nisso. O cara, às vezes, tem a melhor hora de vida, tá na Disney, tá lá sabendo como é que tá seu negócio. Sim. O cara que não tá ali todo dia ralando, não fechou a conta, como que eu vou fazer? A vida dele vende para aquilo dali, cara. Exato. Entendeu? Então, assim, né, nem tudo são flores. Até para ser funcionário tem o seu lado negativo e o seu lado positivo. Empreendedor, filho, eu sou um cara que todo dia eu tenho que pensar como é que vai ser minha grana, como é que eu vou me desenvolver. Eu já passo o final de semana pensando, como é que vai ser semana que vem? O que eu faço? O que vai vir? O que vai faltar? Exatamente. Mas aí que eu bato naquela tecla. Eu, como funcionário, como CLT, eu quero ter político olhando por mim, sim. Mas quero que tenha. A gente tem que entender que o trabalhador tem que ser respeitado, tem que ter conforto e qualidade de vida. Mas e o cara do pequena empresa que a gente não ouve falar, cara? Sim. E, inclusive, eu percebo que tem político, da mesma forma que não pode falar de contra as mulheres, que eles têm medo, né? Eu também percebo que tem político que não gosta de falar muito sobre isso, sobre bater essa tecla. Beleza, vamos botar tirar as crianças por um. Mas o que a gente vai fazer pelo pequeno? Entendeu? Tem político que não fala, porque vai desagradar. E a verdade é, quem gira a economia são os bons trabalhadores e os bons empreendedores. É uma união. E assim a gente faz o ciclo. Sem um, sem outro, a roda não gira. E na grande maioria das vezes, quem atrasa tudo são os políticos que quer fazer medidas populistas e quer agradar, e muitos aí que tá... E engana muita gente. Fora os ladrões, né? Que tem muitos ainda aí, toda hora um escândalo diferente. E o pior é a gente batendo palma e apoiando o ladrão. Esse que é o pior. Esse que é o pior. Pior do que todos eles é isso aí. Comeu minha mulher. Não é possível, cara. Eles abatem. E daí xingam o outro. Mas teu político tá no escândalo. Você é isso, você é aquilo. É assim que funciona. Os caras têm fã-clube. Político não é pra ser idolatrado, cara. É pra você apoiar, se o cara faz o negócio certo, pra cobrar quando o cara faz errado. Político tem que ser cobrado, não idolatrado. Se eu tiver a oportunidade, cara, é pra cobrar. Pô, Saldanha é legal, que bom reconhecer. Mas também, tu errou e acabou. Porque assim, o cara ama o político. O cara pode fazer o que quiser, que ele não é capaz de falar. Realmente ele errou nisso. Qual o problema? Se você apoia o Lula, não, o Lula errou nisso aqui. Qual
qual o problema, Exato. cara? Ou você acertar. O Bolsonaro errou nisso aqui. E se você é do outro lado, nisso aí o Lula deu Se acertar... não acertar, fala, pô, legal, mas não, meu irmão, é fanático. É uma guerra ideológica mesmo, coisa de time de futebol, babador de ovo de político, aí a boa parte da população, não todos, mas boa parte é assim. Infelizmente. Cobra seu político, cara, cobra o cara que se apoia, cobra ele, errou, isso aqui ele errou mesmo, e qual é o problema? Fala que errou, pô. Não, isso aqui ele acertou. Se o cara do PSOL lá acertar alguma coisa, eu acho difícil, mas, ó, esse cara aqui acertou, independente se ele ser de esquerda ou de direita, ele acertou, é assim que faz, porque o principal é a população, não é... É questão do realmente cobrar aquilo que vai fazer sentido para o trabalhador, para o empreendedor. E não a questão de torcer para um político, independentemente do que ele faça. Acho que o grande erro do brasileiro hoje, no que se transformou, né, o eleitorado brasileiro, foi isso, né? Uma guerra aí de torcida, realmente. E isso atrapalha muito. Que atrapalha aquela parte cognitiva de você pensar. Bem, tudo bem, eu votei nessa pessoa, mas será que ele está indo pelo caminho que ele prometeu que iria? Será que isso é bom para aquilo que ele prometeu para mim, para a população em geral? Ou eu votei errado? Ou eu tenho que mudar de ideia? Eu tenho que mudar de candidato? Eu acho que essa parte de realmente pensar, né? Pensar a política mas é difícil. Tá faltando muito. O pessoal não tá pensando muito, não. Você vê o caso do pré-candidato a governador do Rio, sem citar nome. Cara, já tem gente que tá nas cabeças que eu falo, meu Deus do céu, cara, até aquela piada, se brasileiro fosse meteoro, fosse dinossauro, votava no meteoro. Porque não é possível, cara. Esse já estão na cabeça, os caras que já tem uma história. Um histórico. Né? Na história, mas cara, vota num cara novo. Você bater no peito e pelo menos falar, fui enganado, porque você não foi enganado. Se aquele cara entrar, você foi conivente, é diferente. Agora, arriscar um sujeito novo, talvez seria o melhor caminho diante da... Lógico, né? Inclusive, nosso partido lá, o Partido Missão, a gente tem cara novo, ó. Hélio Seco lá pro Senado, o pré-candidato, que é pré-candidato, o Rafa para governador, que é toda galera nova para poder... Se o cara fizer eles estão vindo com tudo, né? Com um ótimo vice para governador. E se o cara, de repente... te decepcionar em alguma coisa, você pode falar, pô, o cara me decepcionou. Agora, você votar nos mesmos, você vai falar, pô, você foi um conivente. Porque o cara já sabia, né? Já tem um histórico, pô. Você pode... Dê uma oportunidade para um cara novo, ou então, de repente, para um cara que você já viu que foi de um outro cargo, que foi interessante. Agora vai votar na mesma tecla, na mesma coisa. Não dá, cara. Realmente fica complicado. Então, Saldanha, vamos finalizar aqui. Deixa um recado pro pessoal que tá assistindo aí. Aí fala o que você quiser sobre o seu trabalho, sobre também a sua pré-candidatura. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Quem está me conhecendo aqui agora, eu sou o Saldanha, né? Sou pré-candidato a deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, defendo essa pauta de, como a gente falou, não é questão de direito, é de direito do homem ser considerado gente, porque hoje em dia o homem não é mais nada, não tem direito a nada. Uma palavra da mulher está destruindo famílias, e quando o cara é inocentado, como a gente acabou de falar aqui, não tem volta, não tem retorno. A condenação do homem vai para o resto da vida dele. E de um cara honesto, um cara trabalhador, um cara que respeita a sua esposa. A gente tem que ter penas mais duras para os caras que realmente são criminosos e para essas mulheres que são criminosas e que acusam um cara inocente. Então, essa é uma pauta realmente que muitas pessoas não abraçam porque desagrada, e a gente sabe que a maioria das que vota são mulheres, mas as boas mulheres também não querem ver seus filhos presos inocentemente, não quer ver o seu marido sendo acusado na rua e saber a índole do marido, saber que é um cara de gente boa, um cara que realmente é honesto, pai de família, também não quer ver o seu marido preso, seu filho e seu pai preso. Então essa é a minha pauta. Defender, sim, boas mulheres, porque a gente defender e lutando contra essas acusações aí que são falsas, a gente está defendendo também as boas mulheres que são realmente vítimas disso. Então, essa é a minha pauta na política. E para você que é jovem, cara, procure conhecimento, procure... não deixe sumir essa masculinidade, que Deus colocou isso para você. Você acreditando em Deus ou não, a evolução também prova que a masculinidade é o que girou o mundo. Então, a masculinidade, ela faz o mundo ir para frente. A masculinidade protege as boas mulheres, protege os seus filhos e protege a sociedade. Porque quem defende hoje a sociedade como um todo, e não vem a feminista falar, defende de outro homem. Tem mulher também que destrói. Tem mulher que no ouvido de um rei aí destruiu reinados inteiros. Tem mulheres que no ouvido de políticos aí está destruindo cidades e municípios também. Então tem mulheres também que fazem muito mal. Às vezes ela não tem o monopólio da força, mas ela consegue destruir por outros meios. Tanto que tem mulher que mata o marido, mas não é ela que matou. Ela paga alguém para matar. Isso tem centenas de casos, parece que ninguém fala. Então, tem mulheres boas e homens ruins. A gente não está falando que homem é superior à mulher. A gente está falando que cada um tem o seu papel.